Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas aulas e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquele seu primo, aquele grupo de WhatsApp da escola e que você sabe que as pessoas precisam de umas aulas de física. Hoje vamos falar sobre os princípios da dinâmica, aquelas leis do famoso Isaac Newton. As leis de Newton são o fundamento, a base de toda a mecânica clássica. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre os princípios da dinâmica. Quando nós falamos em dinâmica, nós sempre pensamos nesse camarada aqui, ó, o Sir Isaac Newton, muito importante para a história da física, para a história da ciência. Mas vamos então ao que interessa. Vamos falar sobre dinâmica. E vocês sabem que a dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos e as forças. Em geral, percebemos as forças através dos seus efeitos. Assim, podemos dizer que força é o agente físico capaz de modificar o estado de movimento de um corpo ou de deformar este corpo. Força é uma grandeza física vetorial, isto é, ela será representada por um vetor. Nós já sabemos de outras aulas, da aula lá de vetores, que um vetor é um ente matemático representado por uma seta. Todo vetor tem três características: o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o valor numérico do vetor. Tem a ver aí, no caso de uma força, com a intensidade da força. Quanto mais intensa essa força, maior será o seu módulo. A direção é a inclinação. Ela pode ser horizontal, pode ser vertical ou pode ser inclinada. Já o sentido é a setinha do vetor, é a setinha para onde ele está apontando. Então, forças são grandezas vetoriais. Elas são grandezas associadas à variação no estado de movimento de um corpo. Se um corpo está parado e eu quero que ele entre em movimento, eu devo aplicar nele uma força. Se um corpo está em movimento e eu quero, por exemplo, parar ele, eu quero desacelerar ele, eu devo também aplicar nele uma força, obviamente, contrária ao movimento. Se um objeto está andando em linha reta e eu quero obrigá-lo a fazer uma curva, eu devo aplicar nele uma força lateral para que ele seja obrigado a fazer uma curva, para que ele seja obrigado a mudar a direção do seu movimento. Portanto, força sempre está associada à variação no estado de movimento de um corpo. Mas também as forças podem ser usadas para deformar os objetos. Por exemplo, para esticar uma mola, eu estou deformando ali uma mola, então preciso aplicar nela uma força. Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos slides. As forças, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Forças de contato são aquelas que agem diretamente no contato entre os corpos. Por exemplo, se eu bater uma palma aqui, ó, bater palmas, uma mão está aplicando uma força de contato na outra mão. Aqui eu tenho um outro exemplo de força de contato. Uma pessoa arrastando, puxando um livro sobre uma mesa com a mão. Então, a mão aplica uma força de contato no livro, mas também existe uma outra força de contato entre o livro e a superfície da mesa. Essa força de contato entre o livro e a superfície da mesa, que acontece quando o livro está sendo arrastado sobre a superfície, é chamada de força de atrito. Normalmente simbolizamos aí por FAT, força de atrito. Vamos lá. As forças de campo são aquelas que agem ao longo de uma certa distância. Por exemplo, dizem que Newton estava ali no pátio da Universidade de Cambridge quando ele percebeu que uma maçã estaria caindo de uma macieira. Alguns dizem que a maçã caiu sobre a sua cabeça. Na verdade, os historiadores da ciência já disseram, já concluíram que a história não é bem essa. Mas dizem que Newton viu essa maçã caindo. E ele se perguntou, ora, qual é a força que faz a maçã e todos os outros corpos
caírem em direção ao centro da Terra. Essa força gravitacional é uma força de campo, pois não há um contato prévio entre a Terra e a maçã. Essa força que a Terra puxa a maçã, ela é uma força que se transmite ao longo de uma certa distância. A força gravitacional é uma força de campo. A força gravitacional é a mesma força que mantém a Lua em sua trajetória ao redor da Terra. Note que a Lua ela é aprisionada, entre aspas, pela Terra. Ela não sai aí passeando pelo espaço. Essa força entre a Lua e a Terra, essa força gravitacional, também é uma força de campo. Outra força de campo muito comum, que nós brincamos muito quando somos crianças, é a força magnética, a força entre dois ímãs. Nós sabemos aí que o polo norte de um ímã é atraído pelo polo sul de outro ímã. Então essa força meio mágica que se transmite ao certo de uma certa distância é uma força de campo. A força resultante ela é necessária, né, que nós calculemos ela quando existe mais de uma força atuando sobre um objeto. Então vamos lá. Quando mais de uma força atua sobre um corpo, devemos conhecer a força resultante sobre este corpo. A força resultante, ela nada mais é do que a soma vetorial das várias forças que atuam sobre um objeto. E aqui eu devo chamar a atenção, novamente, volte à nossa aula de vetores aqui no canal Física com PH. A soma vetorial não é igual à soma de escalares, não é igual à soma de números. A soma vetorial tem alguns métodos, inclusive eu vou relembrar alguns desses métodos nesta aula, mas a explicação completa está lá na aula de vetores. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma pedra, um objeto qualquer, que está sendo puxada, a pedra está sendo puxada por 4 forças. A força F1, está aqui, ó, a força F2, a força F3 e a força F4. Essas 4 forças juntas, elas agem como se fosse uma única força, que é aquilo que nós chamamos de força resultante. A força resultante é o resultado final da ação conjunta das 4 forças sobre esta pedra. Ora, então a força resultante ela será F1 mais F2 mais F3 mais F4. É a soma vetorial. Ó, a setinha aqui em cima, lembrando que essa soma é uma soma de vetores. Então, a força resultante é obtida somando vetorialmente as diversas forças que atuam sobre um corpo. Ok, PH. É diferente a soma de números com a soma de vetores, mas me conte mais sobre isso. Veja, vamos relembrar os casos do cálculo de módulo, do módulo do cálculo da força resultante. Primeiro caso. Imagine que eu tenho aqui uma esfera que tem uma certa massa m, está sendo puxada por 2 forças F1 e F2. Note que tanto F1 quanto F2 têm direção horizontal. Tanto F1 quanto F2 apontam para a esquerda, portanto, eles têm o mesmo sentido. Então, quando 2 forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, para calcular o módulo da força resultante, basta somar o módulo de F1 com o módulo de F2. Então, neste primeiro caso, Fr é igual a F1 mais F2. Agora, vamos supor que eu tenho um objeto de massa m, uma esfera, sendo puxada aí por 2 forças, F1 e F2. Neste meu segundo caso, F1 é horizontal, F2 também é horizontal. F1 aponta para a direita, enquanto que F2 aponta para a esquerda. Portanto, apesar de terem a mesma direção, que é a direção horizontal, essas 2 forças têm sentidos contrários. Neste caso, o cálculo do módulo da força resultante será Fr igual a F1 menos F2. Para que o valor final dê positivo, nós costumamos fazer a força de maior módulo menos a força de menor módulo. Note que no desenho, F1 tem um tamanho maior do que F2. Então, eu faço Fr igual a maior força menos a menor força, né? A menos intensa, de menor módulo. Ora,
Neste meu terceiro caso, eu tenho duas forças perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo reto, elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. O ângulo de 90 graus é representado por esse quadradinho com um pontinho no meio, isso é um símbolo que vocês conhecem já lá da matemática há muito tempo. Então, F1 e F2 são forças perpendiculares. A força resultante, pelo método do paralelogramo, será a diagonal deste paralelogramo aqui, ó. FR é essa força aqui em azul. E neste caso, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras. Notem que FR é a hipotenusa desse triângulo que eu acabei de riscar, que eu acabei de achurar. Então, F1 é um dos catetos, F2 é o outro cateto. Portanto, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Vocês devem se lembrar, e novamente eu peço que vocês voltem à aula de vetores aqui do canal. Vocês devem se lembrar que o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Vamos lá. Então, e o último caso, que é o caso mais geral, é aquele caso onde as forças formam um ângulo qualquer. Pode ser 10 graus, 20 graus, 15 graus, 88 graus, quantos graus forem. Então, neste caso, eu tenho F1 e F2. Aqui eu tenho a força resultante, que é a diagonal do paralelogramo, e a força resultante, neste caso, é uma fórmula que ela é oriunda da lei dos cossenos. Não é exatamente como a lei dos cossenos, mas ela vem de uma aplicação da lei dos cossenos e diz que FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ, onde θ aqui é o ângulo entre os vetores F1 e F2. É uma fórmula um pouco grande, mas não assusta não. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Você vai memorizar isso fácil, fácil. Ok, continuando. Vamos falar um pouquinho sobre as 3 leis de Newton. Na verdade, o Newton ele construiu diversas colaborações, né? Ele colaborou em diversos aspectos para a física, não só para a física, como também para a matemática. Existe ali o cálculo diferencial integral, que é uma criação também de Isaac Newton, claro que não ele sozinho, também tem contribuições de Leibniz e de outros, mas o cálculo diferencial integral tem uma contribuição profunda de Isaac Newton, mas não só isso, Newton também contribuiu para a estatística, para probabilidades, para análise combinatória, lá no campo da matemática, e também o Newton tem estudos na óptica geométrica, no estudo da luz, aqui na física, no estudo da gravitação universal, né, que são as leis que regem aí a dinâmica do movimento dos planetas, dos astros, e também as 3 leis básicas do movimento dos corpos. A primeira lei, que é o princípio da inércia, a segunda lei, que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é o princípio da ação e reação. Essas 3 leis elas foram colocadas em 2 livros, na verdade, são 2 volumes, chamados Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foram escritos ali por Newton. Estamos falando aí do período histórico do iluminismo, naquele contexto do renascimento cultural. Beleza? Só um adendo aqui para que a explicação fique um pouco mais completa para você que acompanha o canal Física com PH. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia e vai dizer que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme tende a continuar nestes estados, até que uma força resultante atue sobre ele. Portanto, um exemplo razoável, um exemplo bom, é a gente pensar no uso do cinto de segurança. Um carro está ali em movimento, né? Suponha que seja um movimento
retilíneo e uniforme, ou seja, um movimento em linha reta e com velocidade constante, é por isso que ele é chamado de uniforme, e aí o motorista freia o carro. Quando o motorista freia o carro, o corpo da pessoa que está aqui do lado do carona, ele tem a tendência de ser arremessado para a frente. Portanto, o cinto de segurança ele existe justamente para segurar aí o corpo do objeto, da pessoa, porque a pessoa tem a tendência de continuar no mesmo movimento que tinha junto com o carro antes do carro frear. Outro bom exemplo também é quando o motorista de ônibus freia o ônibus. Então as pessoas são arremessadas para a frente. Na verdade, as pessoas não são arremessadas para a frente. Isso vai depender do referencial. Se o referencial está dentro do ônibus ou fora do ônibus. Ok, mas encurtando a conversa para não falarmos muito de referencial, na verdade as pessoas não são arremessadas para a frente, na verdade elas têm a tendência de continuar o movimento que elas tinham junto com o ônibus antes do ônibus ser freado pelo motorista. O ônibus fica para trás e as pessoas continuam com aquela mesma velocidade, com aquele mesmo movimento que elas tinham junto com o ônibus antes do ônibus ser freado. Essa tendência que os corpos têm de continuar em movimento retilíneo uniforme ou de continuar em repouso é chamado aí de primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Vamos continuar falando aqui da inércia. Vamos lá. Aqui vamos ver aqui essa charge do Garfield. O dono do Garfield ele fala: não mandei você se movimentar um pouco hoje? O Garfield continua deitado e pensa, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. E aqui tem um comentário muito interessante dessa caixa azul, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. A gente não sente um movimento uniforme, a gente só sente um movimento quando ele é acelerado, ou acelerado para mais ou para menos, ou seja, ou acelerado de fato ou desacelerado. Veja a nossa segunda charge. Para que serve essa manivela? Pensa o Garfield. E aí ele freia o carro, né? E aí, ó, as pessoas com o rosto achatado no vidro dianteiro do carro, e aí o dono do Garfield fala: não mexa no freio de mão, Garfield. Olha o comentário aqui da caixa azul. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Ora, ainda dentro do princípio da inércia, dizemos que um corpo está em equilíbrio. Equilíbrio, palavra muito importante na física. Dizemos que um corpo está em equilíbrio sempre que a força resultante sobre ele é nula, ou seja, é zero. Há dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que acontece quando a velocidade é igual a zero, ou seja, quando o corpo está em repouso, ou o equilíbrio dinâmico, que acontece quando a velocidade é constante, ou seja, quando o objeto está em movimento retilíneo e uniforme. Então, nós podemos repensar a primeira lei de Newton e enunciá-la de uma maneira mais curta. Quando um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Quando eu falo repouso, ou é equilíbrio estático, velocidade igual a zero, ou é equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme, que é aquele movimento em linha reta com velocidade constante. Quando eu falo constante, é constante em módulo, direção e sentido. Nós já sabemos também que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ó, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a segunda lei de Newton, que é aquilo que nós chamamos de princípio fundamental da dinâmica. Newton observou que a força é diretamente proporcional à aceleração adquirida. Então, vamos supor que eu tenho uma caixa de massa 2 kg e vou empurrar essa caixa com uma força de 6 newtons. Newton, queridos, é a unidade de força no sistema internacional. Eu vou falar sobre isso ainda um pouquinho na aula de hoje. Neste caso, a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ora, quando eu dobro a força de 6 newtons para 12 newtons, mantendo aí a mesma massa de 2 kg, a aceleração também dobra
de 3 metros por segundo para 6 metros por segundo. Ora, se a força dobra, a aceleração também dobra. Ou seja, existe uma proporção entre força resultante e aceleração, mantendo aí a massa constante. Ora, então, o Newton estabeleceu matematicamente a seguinte equação: força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esta fórmula é extremamente importante em toda a física. Ela vai aparecer aí em vários capítulos da física, mas especialmente aqui na dinâmica. Na verdade, historicamente falando, o Newton ele enunciou a sua segunda lei a partir de um outro conceito, que é o conceito de quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Mas, por enquanto, é perfeitamente razoável nós compreendermos a segunda lei de Newton com esta fórmula que eu acabei de apresentar. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá, então. Já que quanto maior a massa de um corpo, maior a força necessária para movê-lo, costumamos dizer que a massa é a medida da inércia de um corpo. Então, galera, uma pessoa para mover 2 caixas sobre um carrinho, ela faz mais força, é isso que a figura quer mostrar, do que se houvesse apenas uma caixa. Portanto, não esqueça, a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Por exemplo, a maçã, nós falamos há alguns minutos atrás, cai sobre a Terra por causa da força da gravidade. A maçã tem uma inércia menor do que a Terra, porque a maçã tem uma massa menor do que a Terra. Daqui a pouco eu falo sobre isso quando formos falar de força-peso. Vamos lá. Como a força é igual a massa vezes a aceleração, é fácil perceber que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade para a força será o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Sim, no SI, no Sistema Internacional, a massa é medida em quilogramas e a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Então é razoável que a unidade de força seja quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Esta unidade é denominada Newton, em homenagem ao Isaac Newton, e o símbolo será um N maiúsculo. Também é muito usada a unidade quilograma-força. A relação entre estas unidades é que 1 quilograma-força equivale aproximadamente a 10 newtons. Aí, na verdade, é 9,8, mas estou aqui aproximando para 10 newtons para facilitar a compreensão. Então, 1 quilograma-força é aproximadamente igual a 10 newtons. A terceira lei de Newton é a chamada princípio da ação e reação. A toda força de ação corresponde uma de reação, de mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Veja, se eu tenho, por exemplo, aqui um jogador de futebol que vai chutar uma bola. Vamos dar um close aqui, nesse pé do jogador enquanto chuta a bola. O jogador aplica uma força contra a bola, mas a bola também aplica uma força contra o pé do jogador. Essas forças elas são iguais em módulo, elas possuem a mesma intensidade. Se, por exemplo, o jogador imprimiu na bola, 50 newtons, a bola também vai imprimir no pé do jogador 50 newtons. Então, inclusive, essa força que a bola faz no pé do jogador garante o equilíbrio do jogador. Ele consegue permanecer em pé. Inclusive, quando um jogador, se você joga bola, sabe disso, quando ele fura a bola, ou seja, quando ele chuta direto e não acerta a bola, ele se desequilibra e normalmente cai para trás, né? Então, o nosso corpo já está esperando aquela força de reação da bola contra o pé. Essa força tem o mesmo módulo que a força que o pé faz na bola. Mesma direção, ou seja, mesma inclinação, porém sentidos contrários, sentidos, claro, enquanto uma força é para um lado, a outra é para o outro, são sentidos opostos, sentidos contrários. Ação e reação
têm sempre o mesmo módulo, mas elas podem causar efeitos diferentes. Imagine, por exemplo, esta colisão que está aqui nesta imagem. Observe que o caminhão tem uma massa muito maior, ele é muito mais rígido, muito mais resistente que o automóvel pequeno. O caminhão vai amassar menos do que o automóvel, mas a força trocada entre eles tem o mesmo módulo, tem a mesma intensidade. Se, por exemplo, o caminhão aplicou 2.000 newtons no carro, o carro também aplicou 2.000 newtons no caminhão. Só que o carro ele é menos resistente. Portanto, a consequência de 2.000 newtons do carro é diferente da consequência de 2.000 newtons do caminhão. Mas a força trocada é a mesma, 2.000 newtons para cada um. A consequência que é diferente, porque, na verdade, ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. E é isso que eu digo aqui no meu próximo comentário. Veja, ação e reação jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Veja o exemplo aqui de uma bolinha de tênis colidindo contra uma raquete. F1 é a força da bola sobre a raquete, enquanto que F2 é a força da raquete sobre a bola. Então essas forças elas não podem se equilibrar, elas não podem se anular, porque elas são aplicadas em corpos diferentes, a bolinha de tênis e a raquete. Quando duas forças contrárias são aplicadas em um mesmo objeto, se elas tiverem o mesmo módulo, elas podem acabar se equilibrando. Mas no caso de ação e reação, não há equilíbrio entre ação e reação, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Combinado? Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas forças especiais. Para começar, a força-peso, que muitas vezes é chamada de força de atração gravitacional. Na verdade, foi uma conquista da mecânica clássica conseguir observar que essa força que faz os corpos caírem é a mesma força que faz os astros permanecerem em órbita. Então, a força gravitacional aqui no nosso mundo, na superfície terrestre, é a mesma força gravitacional ali no mundo dos astros. Né? Então, vamos lá. Essa força é a força peso. A força peso é a força de atração gravitacional entre um astro e um objeto que está em seu campo de gravidade. Veja, se tiver um objeto de massa m, por exemplo, que está na superfície da Terra, a Terra puxa esse objeto com uma certa força. Só que aí o grande detalhe é que o objeto também puxa a Terra em direção a ele. Ora, lembra do meu exemplo da maçã? A Terra puxa a maçã, mas a maçã também puxa a Terra. E aí o que nós deveríamos nos perguntar é, mas por que a Terra cai sobre a maçã? Desculpe, o contrário. Por que a maçã cai sobre a Terra e a Terra não cai sobre a maçã? A resposta está na inércia. Já que a maçã tem uma inércia muito menor do que a Terra, é mais fácil mover a maçã do que a Terra. Vamos supor que a força trocada entre maçã e Terra seja, sei lá, de 2 newtons. Então, 2 newtons é uma força suficiente para mover a maçã. 2 newtons não é uma força suficiente para mover a Terra. Estamos aí falando da quantidade de inércia da Terra e da maçã, ok? Ora, a força-peso será calculada desta forma. Peso é igual a massa vezes gravidade. Vocês se lembram da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui, ó, a força resultante, neste caso, é a força-peso, a massa constante no m, e a aceleração de queda livre dos corpos é aquilo que nós chamamos de aceleração da gravidade. Ao nível do mar, a gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, um valor mais preciso aí seria 9,81, mas vamos usar o 10 metros por segundo ao quadrado para arredondar os nossos cálculos, beleza? Então, não se esqueça, peso é igual a massa vezes gravidade. A trajetória da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol
também são devidas às forças da gravidade. Aqui eu tenho o exemplo das 3 luas de Júpiter, Io, Europa e Ganímede, se movendo aqui ao redor de Júpiter. O fenômeno das marés também é devido à força gravitacional entre Terra, Lua e Sol. Quando existe um alinhamento entre Terra, Lua e Sol, a gravidade do Sol soma-se à gravidade da Lua, né, a atração gravitacional do Sol, soma-se à atração gravitacional da Lua, levantando aí a água, porque a água é fluida, ela pode subir e descer, levantando aí a água, que é o fenômeno da maré alta. Quando a água volta para o nível normal, é aquilo que nós chamamos de maré baixa. Outra força importante para a dinâmica é a força de reação normal de apoio. E aqui eu já adianto, a palavra normal na física e também na matemática significa perpendicular. Significa então aí que essa força formará um ângulo de 90 graus com a superfície. Veja, a força normal é uma reação da superfície contra o corpo que está apoiado sobre ela. Se um livro está apoiado sobre uma superfície, ele pressiona para baixo como consequência da força-peso. A superfície reage, sustentando o objeto com a força normal. Então aqui eu tenho a força-peso, que é a força que a Terra atrai o livro, e aí quando o livro quer descer em direção ao centro da Terra, ele encontra a superfície da mesa. A mesa reage, sustentando o objeto com uma força que nós chamamos de força normal. Observe que força-peso e força normal estão aplicadas no mesmo corpo, que é, nesse meu exemplo, o livro. Se força-peso e força normal são aplicados no mesmo corpo, como consequência imediata, peso e normal não formam um par ação e reação, apesar delas serem opostas e apesar delas terem o mesmo módulo neste meu exemplo do livro, né? Porque o livro não flutua e nem afunda. Portanto, a força normal, deixa eu voltar para o slide, a força normal acaba se equilibrando com a força-peso. Se a força normal ganhasse da força-peso, o livro iria flutuar. Se a força-peso ganhasse da força normal, o livro iria afundar na mesa. Como isso não acontece, ele está em equilíbrio estático, a força normal se equilibra com a força-peso, é mais uma evidência que normal e peso não formam um par ação e reação. A força normal é sempre perpendicular às superfícies em contato. Veja, mesmo que eu tenha um plano inclinado, como nesse meu exemplo, nesse meu exemplo ainda aparece força de atrito, força-peso. A força normal, ela sempre será perpendicular à superfície de contato. Ela sempre formará 90 graus com a superfície de contato. Neste meu exemplo, eu tenho um objeto sendo pressionado por uma força F contra uma parede. Então, a força normal, perpendicular à parede, formando um ângulo de 90 graus com a parede. Mesmo que eu tivesse aqui um carro fazendo uma curva em uma rua curva, eu teria aí a força normal sempre perpendicular à superfície de contato, ok? Força de tração em fios. A força de tração em fios é a força transmitida por fios tensionados. Se eu tiver, por exemplo, aqui 3 caixinhas que estão sendo ligadas por fios, cada fio desse vai fazer uma força na caixa e essa força é chamada força de tração. Muitos autores chamam também de força de tensão. Aqui eu tenho uma bolinha que está sendo suspensa por um fio. Esse fio está aqui amarrado no teto. Eu tenho a força-peso puxando a bolinha para baixo e a força de tração sustentando este objeto, que é a força transmitida pelo fio que está tensionado. Note neste caso que a bolinha nem cai e nem flutua e nem sobe. Portanto, existe um equilíbrio entre tração e peso neste meu exemplo. Neste meu exemplo, a força resultante é 0. A bolinha está em equilíbrio estático. É uma evidência que tração e peso também não formam um par ação e reação, porque você já sabe que ação e reação não podem se equilibrar. Neste meu outro exemplo, eu tenho o chamado pêndulo cônico. Veja que o fio está realizando aqui
uma força de tração. Um fio é dito ideal quando consideramos ele sem massa e inextensível, ou seja, ele é leve, ele não tem massa considerável e ele é inextensível, ele não estica, beleza? Vamos lá. Ora, e por falar em esticar, vamos comentar um pouquinho sobre a força elástica. A força elástica é aquela transmitida por molas deformadas. A força elástica é uma força de restituição, pois a mola tende a restituir-se à sua forma original, ou seja, à sua forma não deformada. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui uma mola, tá? E essa é a situação inicial. Aqui ela não está deformada, ela está presa aqui ao teto. E aí eu aplico nessa mola uma certa força F. Quando eu aplico nessa mola uma força F, eu vou distender essa mola, eu vou esticar essa mola por uma certa distância que estou chamando de X. Note que X é a deformação da mola, foi quanto ela se afastou da sua posição de equilíbrio. Essa mola automaticamente reage, tentando voltar para a sua posição de equilíbrio. E essa força de restituição chama-se força elástica, e eu estou aqui chamando de FEL, força elástica. Robert Hooke observou que a força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida pela mola. Portanto, o Robert Hooke ele vai escrever que a força elástica é igual a K vezes X, há uma proporção entre a força elástica e a deformação sofrida pela mola, a deformação X. Aqui eu quero chamar a atenção que é claro que essa deformação X não pode ser uma deformação permanente. Se eu esticar a mola de modo que ela nunca mais volte para o seu estado inicial, se eu causar uma deformação permanente, a lei de Hooke ela não vai servir aqui neste caso, beleza? Esse K, essa constante de proporcionalidade que aparece na fórmula, é a constante elástica da mola. E o X, eu já falei, é a deformação da mola. Esse K tem a ver aí com a rigidez da mola. Quanto mais dura essa mola, maior será o valor de K. Ora, qual a diferença da mola de uma caneta para a mola de um amortecedor de um carro? A diferença numérica é o K. É a constante elástica, ok? Na aula de hoje nós falamos sobre os princípios da dinâmica, falamos sobre força resultante, sobre as 3 leis de Newton e ainda falamos de algumas forças especiais, como a força peso, a força normal, a força de tração e a força elástica. Eu sei que você estava esquecendo de deixar o like. Por favor, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Foi um prazer inenarrável ter você aqui e até a próxima!